Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso BMC Talks, o nosso programa, nosso encontro semanal aqui, para a gente conversar, conhecer mais os principais profissionais do país, grandes gestores, grandes executivos que realmente fazem a diferença no país. E hoje o programa está muito especial, porque a gente vai falar aqui com uma das maiores casas de gestão, né, gestão de recursos dependentes do país. E a gente vai falar simplesmente com um dos sócios fundadores, que é hoje atualmente presidente aí do board, né? Ou seja, um dos principais executivos dessa casa, que é referência aí tanto em crédito, ou seja, gestão de crédito, mas tem outros produtos, enfim, tem uma gama muito grande de avaliação, enfim, de gestão de recursos, né? Que a gente está aqui hoje com o Carlos Maggioli, que é um dos fundadores, né? Hoje presidente do board da Quasar, né? A Asset Quasar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. O time da Quasar sempre muito disponível para a gente, muito transparente, né? Acho que é isso que é importante. Mas antes, Carlos, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. A gente está vendo aqui um pouco o seu currículo, né? Tem uma experiência muito grande, não só, acho que pelo tempo, mas falar um pouco assim, quem que é o Carlos, né? E como que foi também, acho que como você é um dos sócios fundadores da Quasar, falar um pouco como é que foi esse processo, né? De sair de uma carreira muito longa, enfim, até fora do país, e até como é que você chegou na construção, né? No objetivo realmente de construir uma gestora de recursos, assim, provavelmente com outros sócios, né? Então, Carlos, muito obrigado novamente pela participação, pelo tempo, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez, obrigado pelo convite da BMC. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu tenho 46 anos de idade. Eu estou no mercado desde 1993. Comecei como ponta de mesa numa corretora para operar o mercado acionário, né, naquele comecinho de Brasil. Eu iniciei no anexo 4, que é uma regulamentação que permitia a entrada de gringos no Brasil. E minha carreira, de fato, foi evoluindo dentro do mercado de capitais, muito focado em ações. Passei por bancos estrangeiros, fui morar em Nova York, fiquei 5 anos em Nova York na Merrill Lynch, depois fui para Londres. Em Londres eu passei pela área de tesouraria do banco e voltei para o Brasil quando a Merrill Lynch deixou de existir. É importante falar essa passagem, tá? Porque eu fui acolhido pelo Itaú BBA, virei sócio do banco logo no começo, porque você se recorda que 2008 foi um ano muito duro para o mundo financeiro. E você me escuta bem, Marcos? Eu estou escutando, você está um pouquinho baixo aqui no pessoal, se puder subir um pouco só meu ponto, mas estou escutando bem. Então tá bom, porque eu estou me ouvindo um pouquinho em eco também. E essa passagem de 2008 é importante? Bom, vamos continuar. Pode falar. Porque o mundo passou por um cataclisma muito grande em mercado de capitais, né? Que foi o dito subprime. Isso foi muito importante para entender a minha transição para a Quasar. Então eu passei os últimos 7 anos, de 2008, durante 7 anos no Itaú, como diretor do banco, responsável pela área de distribuição. E aí em 2015 eu vi uma oportunidade de criar uma gestora dedicada ao crédito privado. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo, porque mudou um pouco aqui o retorno para minha voz. É então importante relembrar dessa passagem que eu mencionei da Merrill Lynch? Pós-crise de 2008, os bancos no mercado americano mudaram a atuação na concessão do crédito. De 2009 em diante, os bancos foram grandes originadores de crédito e mercado de capitais assumiu um protagonismo muito forte na concessão e na extensão de duration, né, de prazo para as empresas. Então, quando veio a crise de 2015 para o Brasil, né, 15, 16, eu notei que aquele mesmo efeito de 2008 aconteceria por aqui. Então, eu decidi criar uma gestora dedicada ao crédito privado, com um comportamento muito bancário. Então, todos nós somos ex-bancários, meus sócios todos são ex-bancários, só que, por sua vez, a gente não tem a regulamentação de Banco Central e passa a utilizar a regulamentação da CVM para trazer para os investidores fundos que ofertam renda no crédito e para as empresas linhas de crédito com prazo estável. Tá. Você só avisa se o áudio está ok aí para você, se estiver ouvindo bem. Eu estou ouvindo perfeito.
Eu te ouço perfeitamente, mas eu tenho um pouco de retorno na minha própria voz. Ah, tá bom. O pessoal vai ajustando aqui. Carlos, só para fazer uma pergunta, assim, hoje a Quasar, eu vi aqui no site, depois você atualiza se esse número está correto, são cerca de 3 bilhões de reais sobre custódia, né? E quanto disso hoje representado principalmente por fundos mais focados em crédito, né? Qual que é a especialidade, se a gente pode dizer assim, da casa hoje, né? É 100% crédito, Marcos, os 3 bilhões de reais. Tá? Subdivididos em várias categorias. Então nós temos fundos, os ditos fundos high grade, né, que são os fundos com cotização líquidos, que de D1 até D30. Nós temos fundos imobiliários, temos fundos internacionais, temos um fundo dedicado ao agronegócio, temos o famoso Quasar Direct Lending, que é dedicado às empresas do segmento middle, né, que faturam aí entre 100 e 500 milhões de reais. Né? Temos FDICs dedicados a pequenas empresas. Então, de fato, como você mencionou na abertura, é uma gama ampla de fundos, são 13 fundos hoje, e sempre dedicados à desintermediação do crédito. Só para ser justo com um sócio nosso, o professor José Euclides, nós iniciamos em dezembro um fundo quantitativo. Tá? E esse não é crédito, esse, por sua vez, é risco de ações e vai evoluir para um risco multimercado. Qual foi a nossa decisão? O que a gente acredita é que no crédito, a assimetria de informação exige a presença de um ser humano para formalização e análise daquele crédito e de garantias. Para mercado de capitais tradicional, ou seja, em que dados passam a ser dominantes, a gente acredita que esse mercado vai ser dominado pela quantificação e os fundos quantos irão. Aqui no Brasil está demorando até, mas a gente acha que os fundos quantos irão dominar largamente a gestão de ações e multimercado mais à frente. E quando você fala assim na questão do crédito, né? Por exemplo, como é que a gente pode traduzir isso? Eu tô assim fazendo aqui um brainstorm, mas como que o gestor independente ele pode ter de certa forma um retorno ao longo do tempo melhor do que outros investimentos, né, tradicionais de renda fixa, vamos dizer assim, e também melhores do que talvez outros fundos de grandes bancos, né? Até foi a decisão a sua e do seu time, né, de sair de um banco e fazer a gestão própria. Será que ao longo do tempo vocês têm argumentos ou conseguem comprovar já ao longo dessa história que realmente vocês conseguem ter um trabalho ativo que traga retorno, né, realmente para os cotistas, né? Acho que essa é a pergunta direta. A sua pergunta ela é boa, ela se subdivide, tá? Então vamos começar com os fundos abertos, que são os fundos muito falados em 2020, né, o ano do Covid. Nós tivemos um saque muito grande, né, na renda fixa, foram 150 bilhões de reais, e gestoras grandes e pequenas sofreram muito, né, com a marcação do crédito privado. Tá? Então, acho que no final das contas, gestoras bancárias e gestoras independentes para a gestão de risco de crédito AAA, né, as grandes empresas que você já conhece, né, que agora no BMC News vocês estavam falando de B3, de Vale, né, você percebe que o risco de crédito é muito baixo, as carteiras elas são muito similares, então a performance da independente com a gestora bancária tende a ser muito similar. Né, porque afinal de contas são fundos com pouca margem de manobra que busca aí CDI mais 1,5, vai como retorno. Aí entra a segunda parte da resposta para a sua pergunta, que são os fundos mais estruturados. Né? Então nós fomos inovadores, pioneiros em lançar um fundo imobiliário dedicado ao agronegócio, né, que ele faz operações de leaseback, né, que você te compra um ativo e aluga o mesmo ativo para aquela empresa, né? É uma operação de crédito, né, no frigir dos ovos, e esse fundo pagou agora em fevereiro 10% de dividendo isento para o cotista. Então você percebe que quanto mais estruturado é o produto, maior o retorno que o distancia ele do CDI, né, da Selic. Então sim, a resposta ela se divide. Em fundos mais tradicionais, você ganha alguma coisa acima do prêmio, da curva, né? Mas similar ao seu competidor, e quanto mais estruturado, mais a experiência da casa se destaca. Eu acho que é justamente isso, assim, como é que a gente consegue traduzir, né, para o investidor pessoa física, enfim, acho que todo mundo, né, que assiste aqui, enfim,
que pode ser investidor da Quasar ou até de outros fundos, mas como é que eu traduzo isso, por exemplo, num risco, né? Porque parece que assim, tudo bem, é aquela velha frase, né? Parece que não tem almoço grátis, né? Mas o quanto de risco será que eu preciso correr para realmente ter um retorno maior do que um fundo tradicional de um banco ou de, enfim, eu acho que os fundos ainda maiores, né, do mercado, dos grandes bancos, mas o quanto que eu consigo traduzir isso em risco e se esse risco ao longo do tempo vale a pena correr, né, no sentido que de repente eu estou chutando aqui, eu corro 1 de risco, só que eu ganho 2 de retorno, né? Como é que eu consigo traduzir isso para quem está escutando, tá vendo aqui? Então, assim, Marco, no que tange crédito, né? Quando você ouve retorno, você imediatamente associa a risco. Então você fala, não, eu prefiro muito mais o fundo A ao fundo B, porque ele me promete 15 e o outro promete 10. Sim. Tenha certeza absoluta que o que te oferece 15 está te oferecendo muito mais risco do que o 10. O crédito, ele te encanta no yield. Né? Eu vou ganhar 15% de retorno, IPCA mais 10, IPCA mais 12. Tenha certeza que quem paga IPCA mais 12 é porque é um risco de crédito grande. Porque o mais importante do crédito é lembrar que crédito é renda. Crédito não é para ser comprado com bolsa. Bolsa, existe um antagonismo das coisas, né? Eu comprei Vale a 10 na pandemia. Tá. Vale está 100. Alguém vendeu Vale a 10. Ele é antagônico. Sim. Alguém vendeu Vale a 10 e alguém comprou a 10 e quem comprou a 10, obviamente, agora ganha aí 9 vezes o dinheiro, 10 vezes o dinheiro. O crédito, ele é renda do capital. Né? Então, você tem que buscar como que eu quero render um capital num fator de risco, não apenas comparado ao CDI, a Selic, e sim comparado a toda a minha carteira. Eu tenho 46 anos de idade, sou empreendedor, né? Então eu tenho uma absorção de risco natural no meu business, né? No meu negócio, eu já tenho um negócio. Então na minha poupança pessoal, eu não me sinto à vontade de ter 50% de bolsa, por exemplo. Eu me sinto à vontade de ter uma volatilidade média menor na minha carteira. Então eu quero ter uma volatilidade média de 6% na minha carteira, que comporta lá até de bolsa. Então eu penso, bom, mas eu tenho mais 75% para investir. E eu tenho muito crédito. Mas eu vou colocando aquele crédito também em doses homeopáticas, né? Lembra que a dose do remédio mata ou salva, né? Sim. Então, eu tenho fundo imobiliário de inflação, porque eu quero ter poder de compra no longo prazo, eu quero manter a inflação real da minha carteira. Eu tenho comprado recentemente coisas CDI+, porque eu estou muito convicto que o CDI deve por volta de 6% esse ano, né? A Selic, perdão, né? O Banco Central deve trazer a Selic para cima para combater a inflação e o pass-through cambial. Né? Então eu vou colocando doses no meu crédito a ponto de chegar no crédito mais trivial, que é aquele Quasar Advantage, né? Que busca CDI mais 1,5. Né? Então eu quero ter essa dose de crédito na minha carteira e quero ter alguma coisa de emergência num CDB de liquidez diária de algum grande banco. Mas isso para mim é a minha reserva imediata, e aquela reserva que me cobre 3 meses de custo. A partir do terceiro mês de custo, eu coloco Quasar Advantage Plus, eu vou vender um pouco a casa aqui, tá? Mas pode, obviamente, ter outras casas, né? Coloco no Quasar Agro, né? Eu coloco Quasar Direct Lending, eu vou subindo a minha régua de risco até chegar nas ações. Sim. Perfeito. Quando a gente fala assim para o investidor, eu vou pegar aqui um exemplo simples, o Tesouro Direto, né? De certa forma, a gente tem 3 opções. Eu tô sendo bem simplista aqui. Um que acompanha o CDI ali, a Selic, né? Ou seja, um pós-fixado, inflação e pré-fixado. Mas para o investidor, ele fica sempre, fala assim, pô, mas o que eu vou comprar agora? É pré-fixado? É pós? Enfim, como é que eu faço? Como é que vocês fazem isso dentro da gestão? Vocês fazem também, olham para esse portfólio como um todo? Ou vocês, por exemplo, estão priorizando algum indicador? Enfim, agora é um indicador, por exemplo, inflação, vamos nos proteger da inflação. Como que vocês fazem essa gestão aí de indexadores, né, dentro de um portfólio, né? É sempre olhando a curva futura, né? Mercado de DI, né, que é o juro negociado, ele já precifica muito rapidamente
né, o risco, né, nas curvas que vão Sim. se inclinando ao longo do tempo. Então, o que nós fazemos é, entendendo os movimentos de mercado macro, a gente quer se posicionar em percentual do CDI ou CDI+. Por exemplo, em 2019, até 2019, as emissões elas eram muito pautadas em percentual do DI. Por quê? Porque a referência da Selic ela era muito alta. Então, você tinha uma Selic de 8% em 2018, por exemplo, que é anteontem, né? É incrível, mas era 8%. E você falava, eu quero ganhar 150 do CDI. Beleza, porque era 12%. Quando o CDI vai para 2, você tem que rapidamente mudar a indexação dos seus papéis. Então a gente começou a migrar para CDI+. Porque você garantia que o spread CDI+, aquele mais, vamos supor, CDI mais 3. O 3% ele é pré-fixado. Então, quando a Selic cai de 8 para 2, você manteve 3% pré-fixado, então, obviamente, está ganhando muito spread. Então, a ideia aqui é pensar nos movimentos de mercado, aonde você quer estar. Nesse momento, pensando já no que a gente acredita, como eu já mencionei, a gente acredita que a Selic sobe, então a gente está buscando papéis que já estão indexados ao CDI, né? Você vai notar, por exemplo, em fundos imobiliários, durante o ano 2020, os indexados à inflação performaram super bem. E os indexados a CDI performaram super mal. E eu acho que é um momento super interessante de trocar indexador. Porque o Banco Central ficou atrás da curva, né? Você tem uma inflação já mirando algo próximo a 4% no ano. Você tem que trazer essa Selic para alguma coisa próxima ou acima. E a gente acha que o Banco Central vem acima da projeção de 4, dados os impactos cambiais do pass-through. Então, eu acho que é um momento super interessante da troca da inflação por CDI nesse momento, por exemplo. E justamente isso, assim, como é que o investidor, né, falando isso de um portfólio, né? Eu vou pegar um exemplo bem simples, como você falou assim, teve muito investidor assim, se estava comprado na Selic, sem fazer grandes contas aqui, né? Teve um retorno negativo ano passado, teve um retorno real negativo, abaixo da inflação, né? Mas como que o investidor ele consegue, ou num portfólio de fundos, enfim, fazer essa alocação para pelo menos ter o retorno ali que compense a inflação, né? Será que tem que correr risco? Como é que a gente consegue fazer essa leitura, né? Essa tradução, né? Olha, Marco, talvez a resposta seja muito pessoal também, porque varia de indivíduo para indivíduo, né? Imagina um indivíduo ultra private de um banco, talvez pense diferente do indivíduo que não é private de um banco e está associado a mais a varejo, né? Mas eu acho o seguinte, independente do teu poder de compra, você tem que preservar na tua carteira juro real. O juro real é importantíssimo, tá? E você tem que associar o juro real basicamente pensando no tesouro, como você mencionou, NTNB, né, a inflação, né, e estar preparado para ver volatilidade naquela carteira, mas sabendo que você está se protegendo da inflação. Sim. Ou você absorve algum fundo que você acredita no gestor e entende o risco de crédito assumido para te proteger também da inflação mais um prêmio no longo prazo, né? Então, por exemplo, nós miramos em fundos que vão buscar inflação mais 2%. Então, é interessante, né? Porque você está buscando no longo prazo uma proteção da inflação, mais um prêmio de risco de 2%, associado a um grupo econômico que a gente acredita que vale a pena aquele spread, né? Então, eu acho que no mundo em que as ações voltaram à voga, né? E eu tenho ação, como eu mencionei, eu acho que a gente fala muito de ações, eu acho que a gente não deveria deixar de esquecer que a gente está falando de poupança, né? Poupança, longo prazo, filhos, previdência e tudo mais. Então, acho que as doses do quanto a gente tem de cada fator de risco são muito importantes, sabe? E aceitar que, puxa, eu tenho 25% de bolsa, como eu me aceito. Eu tenho 20% de bolsa. A bolsa subiu de 115 para 140. Tudo bem. 25% da minha carteira está impactada de 115 para 140 mil pontos. E não ficar com aquela sensação, por que eu não tenho 70% em bolsa? Porque isso é poupança, isso é longo prazo, isso é uma alocação tática, né? Isso eu acho que aquela coisa, quando vem um efeito Covid, né, um efeito daquela grande queda dos mercados,
E se você puxar 10 anos para trás, grandes quedas elas são mais frequentes do que infrequentes. Você sim. tem que ter aquela dose adequada na tua carteira para que você preserve teu poder de compra no longo prazo. Porque você pode ser aquele que está comprado 70% em bolsa em dezembro de 19 e viu seu patrimônio cair para muito menos da metade em março de 2020, né? Então, essas Sim. doses para mim são muito importantes. Muito bom. Ô, Carlos, só para mudar aqui um pouquinho a nossa dinâmica, a gente teve recentemente a notícia aí de aumento, ou possibilidade de aumento dos impostos, né, da carga tributária para o setor financeiro, né, para o setor de bancos. A gente olha aqui muito a Bolsa, mas desde que saiu essa notícia, as ações dos bancos só subiram, né? Acho que na leitura até de que eles vão traduzir isso, talvez até não só para tarifas, enfim, mas talvez até para crédito, né? Para spreads, enfim. Você acha que essa notícia para o investidor, né, de crédito, isso pode trazer alguma oportunidade, traz algum alerta, enfim, como é que a gente pode realmente ver ou esperar algum impacto para o mercado de crédito, se traz algum impacto ou não, né, para os próximos 12 meses, enfim, 24 meses, depois dessa implementação, né? Não, eu acho que para esse efeito específico, Marco, não. Eu não vejo o aumento da carga de CSLL de 20 para 25. Eu estava no Itaú quando subiu de 15 para 20 no governo Dilma. E é impacto muito neutro, é muito provável que venha mais em tarifa do que em crédito, porque o crédito, o mais importante do crédito é lembrar que sempre tem a outra parte, né? Não é uma coisa unilateral, não é uma decisão unilateral de comprar ou vender uma ação, né? É uma decisão de estender uma linha de crédito no qual o lado de lá tem que saber se ele quer ou não tomar aquela linha de crédito naquele preço. Então, você imagine a Vale, falada agora há pouco, né, no bloco anterior. Vale está produzindo 40 bi de EBITDA, né? Vale está falando em recompra. Qual é a chance de algum banco chegar para a Vale e falar, olha, acabou de aumentar minha carga tributária, eu vou repassar 1 ponto no teu spread de crédito? A Vale falou, claro. Então, o lado de lá não permite, sabe? Então, eu acho que esse aumento da carga tributária é mais provável impactar tarifas e pessoas físicas, no final das contas, do que, de fato, o mercado de crédito. Bom, muito bom esse ponto aí, olhando para as duas pontas, né? Falando nisso, por exemplo, no ano passado, né, eu queria até, se você puder passar algum bastidor, enfim, mas assim, a gente teve volatilidade em todos os ativos, né? Todos, bolsa, juros, tudo, né? Mas parece assim que o mercado de crédito, pelo menos, você me corrija se estiver errado, teve uma participação muito grande aí de tesourarias, enfim, de grandes bancos ali no momento da crise, enfim. Primeiro, se você puder fazer uma retrospectiva, e segundo, será que esse cenário ele pode voltar a se repetir? Ou seja, é um cenário de estresse, mas ao mesmo tempo, meu entendimento, né, depois você confirma, também acho que abriram boas oportunidades naquele momento, né, lá em março, abril. Para fazer só um resumo, porque acho que o mercado de crédito não é tão discutido assim em fóruns como esse aqui, aberto, né? Só para entender o que realmente aconteceu lá em 2020, particularmente no mercado de crédito, né? Tá bom. O mercado de crédito, aqui, o que acontece? Tem um reflexo, um retrospecto maior até, né? O que acontece? Pré-desintermediação financeira, ou seja, pré-Quasar, lá para 2011, 12, 13 e até primórdios disso, fundos de crédito, como você mencionou, eram pouco conhecidos, porque eles eram praticamente só dos grandes bancos, porque o investidor já satisfazia a poupança do seu capital na Selic. Né, o CDI, a CDI é 14%, ele é contraprodutivo até para empreender, né? Quanto muito para investir. Então, não existia a proliferação de fundos de crédito de gestores independentes no mercado. Sim. E o que acontece? As gestoras de banco, elas têm... Lembra que tem as duas figuras aqui. Você tem o gestor e o administrador, né? Que é a pessoa que é regulado pela CVM por marcar os ativos de um fundo. Então, eu tenho que contratar um administrador que vai marcar perante a CVM todos os ativos que eu tenho nos nossos fundos. Muito bem. Os 4, 5 grandes bancos no Brasil, 5 grandes administradores no Brasil. Um trocava a mão para o outro, né? Porque não existia um grande ecossistema de fundos. A marcação não existia.
Então, Sim. no histórico, o fundo de crédito era conhecido como reloginho. É um reloginho. Sim. Acontece que proliferou-se, né, pós-crise de 2015, gestoras independentes. E os administradores tiveram que ter um efeito maior de marcação, porque não era mais uma troca de mão de o banco A para o banco C. Era a troca de mão de banco A para a gestora B, C, D e Z. E eu começou a ter a marcação. Então percebeu-se que no crédito, a marcação, a volatilidade, não é que o crédito é um relógio, Sim. ele tem uma volatilidade menor esperada do que uma ação. Mas ainda assim tem volatilidade. Então, o que aconteceu no ano passado foi a percepção real da volatilidade, porque houve um saque muito grande da renda fixa, né? Das pessoas, no geral, com medo, com aquela paura, né? Porque lembra que no auge do Covid, em março, tinha até nuvem de gafanhoto que ia comer tudo, né? No Brasil. Não sei se você se recorda disso. Era assim, o ápice do risco no Brasil. Então, tirava-se dinheiro de tudo. A hora que a gente tirou o dinheiro de tudo e começou a perceber que, peraí, não é tudo isso, o risco voltou para as ações, né? Então houve uma realocação muito grande para outro fator de risco. Só que não houve perda de crédito, né? Então, como você mencionou, houveram enormes oportunidades. Então, para nós, por exemplo, na Quasar, nos fundos abertos, nós sofremos esse efeito. O efeito de que houve uma marcação muito grande e um saque muito grande dos fundos. No nosso outro fundo, que é um fundo fechado de crédito, que a gente não tem efeito de saque, a gente comprava crédito. Então eu pude comprar crédito que estava marcado a CDI mais 6, CDI mais 7. E hoje esse crédito está marcado a CDI mais 2. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Eu comprei Arteris no auge da crise, que é uma das maiores concessões de rodovias do Brasil, a CDI mais 5. E a Arteris me recomprou o papel a CDI mais 1,30. Agora, no começo do ano. Sim. Então, há grandes oportunidades de ganho de capital, né? Porque tem uma outra coisa. Crédito. Crédito a gente olha ele por yield, né? CDI mais 5. Acontece que a marcação do crédito real ela é dada pelo preço dele. Sim. Então, você faz uma emissão de um papel a 1.000, né? E o spread dele ele é dado porque eu comprei ele a R$800. Então, o que o investidor não sabe é que eu posso comprar um crédito a 800 e vender ele a 1.000. Isso é um ganho real do crédito, né? Então, tem mais. Eu acho que, dado que hoje aquele reloginho do passado não volta, eu quero voltar aqui, Marco, nos anos que seguirão, que é uma educação financeira para todo mundo. Crédito vai ser muito presente na nossa vida, inclusive nas nossas carteiras pessoais. Muito bom. Eu acho que é um caminho, né? Um vetor que não tem mais volta, né? Não tem como voltar para... Na verdade, assim, a dúvida é só a velocidade, né? Desse mercado, né? Mas com certeza é uma evolução, Marco, que não tem mais volta. Em qualquer mercado do mundo, crédito é o segundo maior mercado depois de renda fixa tradicional, tesouro. Então você imagina, tem o mercado de tesouro nos Estados Unidos, tem o mercado de crédito, tem o mercado acionário, o mercado de alternativos. O Brasil ele tem uma anomalia muito grande, porque nós temos aquela herança de uma taxa de juro muito alta. Então a gente está desarmando aquela bomba, né? Devagarzinho. Né? Agora você tem um pouco de solavanco, né? A Selic sobe de novo, a gente ajusta a economia volta, a inflação arrefece, a gente volta a cortar juros de novo mais à frente. O cenário de juro baixo ele está dado, né? E aí você tem um pouco de ciclo num juro muito baixo. O Carlos, só para ilustrar aqui, né? Você falou, por exemplo, esse da Arteris, né? A gente comprou por 8, a gente está vendendo por 1, está vendendo por 2, né? Então, teoricamente, é como se você estivesse comprando, estou chutando aqui, por 800 e vendendo por 1.000, né? Só para explicar para todo mundo aqui, será que, por exemplo, essas marcações, né? A gente ainda vai ver muito fundo, não só a Quasar, mas várias operações ainda, com ganhos de capital expressivo, não é? Quando que isso vem, né? Por exemplo, vem em 2021, 2022, tem que esperar o vencimento. Como é que funciona isso? Até o cotista falar, caramba, eu tive, sei lá, um retorno que eu não estava esperando, né? Enfim, como é que funciona esse retorno para o cotista, né?
Isso já vem fechando, tá, Marco? A gente já tem notado um fechamento muito grande dos spreads corporativos. Acontece que na maior parte dos fundos você tem predominantemente 3 ativos, vai? O corporativo, o bancário e os famosos FDICs, né? Que são os estruturados, por assim dizer. Os bancários e os estruturados ainda estão com uma marcação defasada. Então você vai começar a ver agora, né, provavelmente agora, um ano do aniversário da pandemia, esses ativos começando a sofrer suas remarcações. E você vai começar a ver ganho real nos fundos daqui para frente. E por sua vez, eu acredito que com a subida da Selic, pensa, um fundo de crédito agora com baixo risco, ele está rodando a um prêmio de CDI mais 2. Mas eu acho que a gente fecha o ano com um CDI de 6. Então daqui a pouco você está falando de um baixo risco a 8%. Então eu acho, o que a gente tem apostado aqui, a gente já viu cair muitos saques, né? Os saques são marginais agora, e o que a gente acredita que agora, do segundo trimestre em diante, a gente volta a ver entrada nos fundos de crédito tradicionais. Bom, esse CDI mais 2, não, esse CDI, eu digo, esse retorno de 8%, já a gente fala sobre isso já. Mas antes disso, né, qual que é a estratégia, né, voltando lá para o comecinho, qual que é a estratégia hoje que você se sente mais seguro, no sentido assim, onde que você acha que tem mais prêmio em relação ao risco, né? Você acha que o investidor ainda tem que, né, nas famosas NTNs, assim, se proteger de uma inflação, enfim, aonde que o investidor deve ter uma maior posição, olhando para as opções, né, tradicionais de renda fixa, né? Olha, eu pessoalmente gosto muito de fundos imobiliários, mesmo trocando uma parte da minha carteira para CDI, eu gosto de fundo imobiliário com inflação e gosto de fundo imobiliário com CDI+, tá? Eu ainda não estou confortável em achar que há uma oportunidade, por exemplo, em lajes, né? Em fundo imobiliário de laje, mesmo que seja com uma vacância baixa, acho que tem uma certa preocupação das mudanças de comportamento, né, do uso de escritórios, então, ou shopping centers, por assim dizer. Então eu falo indexadores CDI e inflação, mas eu tomaria cuidado com ativos específicos ainda em efeito de pandemia, tá? Então eu gosto da ideia de você ter fundo de papel, né, atrelado a CDI e a inflação. Eu gosto do que a GR, né, do nosso fundo do agronegócio, né, no nosso fundo estruturado, o Direct Lending que eu mencionei, ele tem uma concentração grande em agronegócio. O agronegócio está voando. O agro é pop, o Brasil é incrível, né, é efeito do câmbio, efeito da produtividade do campo. Então, eu acho super interessante ter exposição a esse tipo de ativos. Então, eu gosto e estou pagando 10% de dividendo isento para o cotista. Sabe? Tá. Me parece um excelente risco-retorno para estar alocado aqui, sim. Então, ou seja, inflação, CDI+, mas evitar ativos que ainda podem sofrer um efeito de Covid, como shopping centers. Se você quiser aproveitar, já fazer um pouco da explicação aí do fundo agro, no sentido, eu acho que a explicação melhor não só do produto, mas, por exemplo, o que exatamente o investidor está correndo risco, né? Acho que a dúvida é o seguinte, por exemplo, a soja subiu de preço, eu estou exposto a preço de soja, estou exposto a safra, enfim, como é que é o risco assim no final, né, do cliente? Então você não está exposto à safra, basicamente é o seguinte, você tem duas empresas lá dentro, tá? Uma é BR Foods, que todo mundo conhece, e a outra chama Bela Agrícola, que é uma empresa bastante conhecida no setor agronegócio. Basicamente o que nós fizemos? Nós compramos ativos de estocagem, né, logística, né, no caso da BR Foods, é armazenagem de ração para alimento de frango, tá, por exemplo. Na Bela Agrícola é soja, tá? E aí esses ativos nós alugamos de volta para essas mesmas empresas. Sim. São contratos atípicos de aluguel de 10 anos, renováveis em mais 10 anos, corrigidos pela inflação. Então, quando você descreve tudo isso, você pensa, então você é um operador logístico do agronegócio. Eu falo, não. Eu estou dando crédito para aquela empresa. Eu só viro operador logístico se ele não pagar o aluguel e eu virar dono do ativo. Sim.
né? A ideia aqui é que nós escolhemos bons créditos em ativos que a gente acha interessante, associados ao agronegócio, mas em riscos de crédito interessantes que vão nos dar proteção de inflação no longo prazo. Uhum, sim, perfeito. Ô, Carlos, só para a gente voltar... Pode continuar. Depois eu quero que você me provoque num fundo que para nós é um fundo super importante, que talvez essa história que eu não tenha abordado ainda, que eu acho que é um fundo que vale a pena olhar de uma coisa que vai acontecer nos próximos dias, que eu acho que vai ser interessante para quem gosta de Vale do Rio Doce. Mas faça a sua pergunta, eu já entro nesse assunto. Tá bom, depois a gente volta pro corporativo, mas só para fechar o cenário macro, né? Que a gente está falando lá dos 8%, reforçar um pouco disso, né? Acho que o cenário, quando a gente fala o cenário, eu estou falando Boletim Focus, alguns economistas esperam ali um 3,5%, 4% talvez de fechamento esse ano. Acho que o principal assunto no mundo, pelo menos nas últimas semanas, tem sido assim, a inflação no mundo vai subir em algum momento, né? Que seja mais cedo ou mais tarde, mas uma hora, essa é a preocupação, acho que de 2021. E como o investidor consegue, de certa forma, se proteger, né? Ou seja, a gente já tem essa informação, mas a gente tem que se antecipar essa informação, né? Enfim, tanto o cenário e como fazer se realmente se concretizar esse cenário que a gente está vislumbrando, né? Não, assim, no Brasil e no mundo, né? Eu sou da turma que acredita que tem inflação, tá? Eu acho que tem inflação no mundo desenvolvido, né? Biden está com mais 1,9 tri de pacote, né? Tem uma reaceleração econômica bastante robusta no mercado americano, né? Aqui temos um mundo um pouco complicado, né? Um pouco complexo, né? Você tem interferência governamental, daqui a pouco a gente começa a falar sobre eleições de 2022, né? No final desse ano. Então você imagine que em setembro você vai estar entrevistando alguém do Ibope, falando sobre intenções de as primeiras intenções, né? Não vai ser uma eleição fácil, né? Todo mundo sabe, vai ser polarizada novamente, né? Você tem, né, os dissidentes, talvez, do presidente atual, que vão buscar outras opções, e quem é essa nova opção, qual é o plano de governo dele. Então eu até vejo aí um cenário bastante conturbado, vejo inflação, a inflação de alimentos acontecendo, né? Nós temos visto, né, ela não arrefecendo e, por sua vez, commodities no mundo inteiro batendo níveis nunca antes vistos, né? Hoje o minério de ferro bateu o recorde histórico, preço do papel e celulose bateu o recorde histórico, né? Então acho que a gente tem que estar muito atento a uma transferência de preço de commodities na inflação, né? E aqui no Brasil, além dessa passagem, né, que vem através do câmbio, vem através dos preços, você tem um cenário de risco, né? Você tem um novo ajuste, uma nova ajuda emergencial que foi aprovada, né? Então você tem um impacto novamente nas contas fiscais brasileiras, apesar de Bolsa Família estar dentro do teto, a gente sabe que o fiscal está muito esgoelado já, né? Batendo aí próximo a 100% do PIB, o déficit. Então eu acho que o Banco Central vai ter que trazer juro para cima para conter o câmbio. Né? O câmbio já assusta, né, nesses 5,70, assustou próximo a 6, e eu acho que se não houver uma resposta rápida do Banco Central e mostrar que ele vai ter um ímpeto forte de controle inflacionário e de proteção da nossa moeda, eu acho que tem um impacto, assim, tem um risco bastante grande aqui de um susto monetário através do câmbio. Se não é que ele já começou, né? Acho que já está aí, né? Acho que é aquela história. Os preços da bolsa de curto prazo, acho que eu tenho uma teoria não estudada, estatística de correlação e covariância. Né? Certamente, bolsa, né, e preços de mercado de capitais têm uma correlação com a economia real. Sim. Mas eles não têm uma covariância. Eu acho que... Acho não. É óbvio que mercado de capitais absorve notícias meses antes delas se concretizarem, né? A gente sabe disso. Então, o que eu acredito é que hoje nós estamos correlados. A covariância não aconteceu. Eu acho que a Bolsa, por exemplo, e outros ativos de risco ainda não refletem o atual risco que o Brasil representa nas nossas carteiras. Maravilha. Mas voltando ao assunto lá anterior, você ia falar de um outro fundo, né? Só para lembrar. Como você falou. É que se liga a esse. Mas pode falar. Se liga a esse assunto.
Então tá bom. Aham. Então nós temos uma equipe que chama Quasar Internacional. Eles fazem a Sim. gestão de 2 fundos. Um é Quasar Emerging Markets, né, mercados emergentes, e o outro é Quasar Latam. Esses Aham. 2 fundos são internacionais. Os 2 fundos operam bonds, tá? E por óbvio, um faz bonds de América Latina e o outro faz bonds dos mercados emergentes, tá? O de mercados emergentes, ele é em dólar. O que vem de encontro à nossa conversa de agora, que eu mencionei, porque Sim, você sim. está protegido na moeda e está exposto a outros países do mundo, o que é interessante, porque você está comprando bond corporativo chinês, por exemplo, que é 30% da Sim, carteira. Tá? O sim. outro bond, que é o Latam, o fundo que é o Latam, tá? Ele tem um hedge para real, tá? Então ele é cotado em reais, então você não tem a proteção da moeda. Porém, esse fundo tem 25% de alocação na famosa, que ficará mais ainda, debênture de Vale. Aham. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso aqui na BMC, mas o BNDES vai fazer o leilão de uma debênture participativa da Vale, que foi emitida na privatização da Vale do Rio Doce, lá nos anos 90. Tá? Sim. Essa Aham. debênture ela foi emitida e ela valia 1 centavo. Porque é uma debênture que tem todos os seus, tem vários detalhes, mas basicamente associada à produção de carajás. É uma debênture que nunca vence. Ela Sim. paga dividendo, cupons, de acordo com a produção de carajás e outras minas da Vale. Muito bem, essa debênture hoje é cotada a R$70 e ela paga 10% de dividendo em dólar para o cotista, para o detentor da debênture. Tá. Então, o que acontece? Qual é a nossa teoria? Esse fundo nosso tem 25% dessas debêntures, o BNDES vai leiloar essas debêntures daqui a alguns dias, já foi anunciado, e a gente acredita que a Vale está preparando uma recompra das debêntures. Foi noticiado recentemente que a Vale falou no call de resultado dela que ela vai fazer, possivelmente abrir uma recompra, e a gente acredita que não é uma recompra de ações. A gente acredita Sim, que é uma sim, sim. recompra das debêntures que eu estou mencionando. Aham. Por uma razão simples. A dívida da Vale, hoje, em dólar, paga 3%. Sim. Só que ela tem uma debênture que custa para ela 10%. Sim. Então não faz sentido ela deixar essa debênture listada. Então a gente acredita que depois da venda do BNDES, essas debêntures serão recompradas pela Vale do Rio Doce e terá um enorme ganho de capital para quem as tiver. É uma enorme oportunidade para quem estiver me ouvindo, que gosta de Vale do Rio Doce, estude o ativo, é CVRDA 6, e o nosso fundo, Quasar Latam Bonds, que está em todas as plataformas, tem 20% dessas debêntures. Então tem a exposição a esse ativo, que é uma enorme oportunidade que vai acontecer agora no próximo mês. Entre esse mês e o próximo mês. O pessoal já, Carlos, o pessoal já não aguenta mais escutar eu falando de Vale via equity, né? Via ações, análise de ações. Agora vamos ter que começar a falar de dívida, a gente vai virar um assunto só Vale. Mas assim, pela própria companhia... com o Vale, tá, Marco? Pela própria companhia faz sentido, né? Isso você falou, não precisa fazer conta. Se ela tem um custo de 10, de 3, ela pode manter os 3 e ainda tem um custo de 10, né? É só recomprar e passar tudo para 3. Ela já economiza uma baita grana aí nessa... Enorme. Não tem o que pensar, ela deveria, e a Vale já submeteu uma mudança de estatuto para tal coisa. Então a Vale já está, porque teoricamente no estatuto da Vale as debêntures são irresgatáveis. Tá. Né? E ela está mudando o estatuto para transformar resgatável e ela poder fazer essa recompra. Até o Rui aqui, que sempre nos acompanha, falou que a informação é muito, muito interessante, muito útil. É isso que a gente gosta muito, né? Porque são informações muito, muito valiosas. Eu não chego a falar nem que são milhões de reais, talvez até alguns bilhões de reais envolvidos, aí possivelmente envolvidos, né? Pô, só a oferta do BNDES são 15 bilhões de reais de oferta. Tem muito dinheiro. Muito bom. E só para aqui não é assim, não é uma promessa de retorno, enfim, mas quando você fala lá só para a gente ter acho que aqui em reais assim a gente conhece muito bem que é uma
uma Selic, um CDI, mas, por exemplo, para um retorno em dólar, por exemplo, se você quiser falar um pouco do histórico também, ou dos fundos, enfim, o que seria um retorno de um fundo que você acha que é saudável o investidor correr, mas em dólar, né? Ou seja, ou histórico, o que vocês estão esperando, enfim, o que a gente poderia esperar, né? Tá bom. Bom, o nosso fundo, ele é a teoria do high grade e do high yield, né? Lembra que você tem os títulos de crédito acima do high grade e high yield, e esse nosso fundo opera no high yield, ou seja, risco de crédito abaixo do BBB, né? Mais arriscados. Esse nosso fundo nunca teve histórico de default, né? De default de nenhum crédito na carteira, e ele paga dólar mais 9. Então, pensa se hoje você comprar um fundo cambial, eu abomino o fundo cambial. Então, para os ouvintes da BMC que vocês estarem me ouvindo, quiser debater comigo o fundo cambial, tirem dinheiro urgente de um fundo cambial. Tá? Não faz sentido, porque você está comprando dólar menos taxa de administração. Sim. Se você pegar o seu dinheiro e botar lá fora, e hoje é mais fácil fazer isso, né, várias plataformas e bancos oferecem, se você comprar um título de 10 anos que está subindo, por sinal, ele paga dólar mais 1,60. Sim, sim. Não coloque dinheiro em fundo cambial. Tá? No Brasil, hoje, existem 4 bilhões de reais alocados em fundos cambiais. São 4 bilhões de reais enganados por um ativo horroroso. É mais fácil... Mas, como eu falo sempre para todo mundo, mais fácil você estudar um pouquinho, você já aumenta o seu retorno absurdamente, né? É mais fácil você ouvir as recomendações do Marco, comprar Vale mesmo, porque Vale vende em dólar, né? Então, de certa forma, você tem uma proteção cambial ali dentro de alguma forma ou de outra, apesar de ser bastante indireta, mas tem, né? Fundo cambial é horroroso, é um engodo. Então, esse nosso fundo, como eu te falei, ele corre um risco um pouco maior do que o high grade, mas paga dólar mais 9, né? Então, acho interessantíssimo e diversifica teu risco fora do Brasil, né? Esse fundo tem 30% de Brasil, tem 30% de China, tem leste europeu. Então, é interessante que ele tenha uma diversificação de risco maior para você, cotista, para poder render melhor seu dinheiro em dólar. Então, acho que uma conclusão inicial desses blocos tem inflação, tem a CDI+, tem a dólar, tem a Vale e tem a Quasar Latam Bonds. Daqui a pouco, Carlos, daqui a pouco a carteira de quem nos acompanha aqui, pelo menos me acompanha, você agora também endossando, né? Vai ser uma carteira assim, o que eu tenho de ações? Vale, né? O que eu tenho de crédito? Vale, né? O que eu tenho de... É isso aí. Vai ser só... É isso aí. O momento é muito ótimo. Bom. Carlos, muito obrigado. O tempo passou muito rápido. Eu queria agradecer todo o time da Quasar, né? Eu queria também aproveitar para você reforçar aqui os seus contatos, né? QAM, né? O site, né? QAM, Quasar Asset, QAM.com.br. Então, lá tem todos os contatos, todas as informações, os fundos. Eu queria aproveitar para você deixar as palavras finais aí, mas foi muito gentil, muito bacana. E, de novo, é lógico que a gente também vai entrar em contato para daqui um mês, enfim, a gente vai ter essa recorrência para sempre atualizar dos fundos, enfim. E acho que é importante, como o nosso trabalho aqui, sempre alertar das possíveis oportunidades, né, para todo mundo, ser bastante transparente. Então, muito gentil e obrigado pela aula aí, por todo o ensinamento hoje aí com a gente. Não, obrigado você, Marco, estou sempre à disposição, eu tenho certeza que eu falo pelos meus sócios também. Então, fique à vontade de nos convidar. Vocês são muito agradável participar. Obrigado, muito gentil. Um grande abraço para todo o time da Quasar. Obrigado, um grande abraço. É isso aí. Pessoal, muito boa tarde. Nós tivemos hoje com simplesmente o fundador, né? O presidente do board da Quasar Asset, qam.com.br, né? Uma das grandes gestoras aqui com foco em crédito aqui no país. É só entrar lá. E também, né, para você que está ouvindo, muito obrigado. A gente está disponível em todas as plataformas de podcast também no país, tá bom? Então também não deixe de curtir, de acompanhar também na sua viagem, no seu carro, enfim, no seu rádio também, nas plataformas de podcast, tá bom? Toda semana a gente se encontra aqui no BMC Talks. Qualquer sugestão de nomes de gestores executivos, é só mandar aqui para BMC News
para a gente sempre trazer as melhores informações. Hoje foi uma belíssima aula de crédito, grandes oportunidades, acho que vale muito, né, esse nosso bate-papo. Tenha um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui toda sexta-feira para quem estiver ouvindo ao vivo, né, às 3 horas da tarde aqui na BMC News. Um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!